Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Então, eu vou colocar aqui como primeiro erro que costumamos cometer, né? Isso independentemente do nível de conhecimento, de renda, de experiência da pessoa, mas um primeiro erro que a gente comete com frequência aqui é o de não entender o risco ou a perda que se tem quando se faz um pagamento antecipado. Estamos falando de finanças, né? No mundo das finanças, o melhor cenário é aquele que eu desfruto do bem ou do serviço agora e pago o mais para frente possível. Ou seja, eu tenho o benefício agora e vou ter a compensação por esse benefício ou a minha parte na troca por esse benefício lá na frente. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, preferem comprar a prazo, né? Em que eu às vezes não tenho dinheiro para adquirir aquele bem ou fazer aquela viagem ou pagar aquele serviço, mas se eu diluir ao longo do tempo, eu conseguirei aproveitar aquela situação nesse momento e diluir o meu gasto ao longo do tempo. Então, há um risco escondido aqui, mas vou falar depois, mas quando você joga o pagamento para frente, você tem uma vantagem que é contar com esforço futuro para pagar ou custear um benefício presente. Agora, o erro que eu queria citar é quando a pessoa faz exatamente o contrário, quando ela paga antes para depois desfrutar. Existem dois problemas. Primeiro, que o dinheiro que é desembolsado agora para ter um benefício futuro é um dinheiro mais caro. Esse dinheiro, ao ser colocado para trabalhar por quem recebeu o seu pagamento, irá se multiplicar, irá gerar resultados, irá gerar benefícios, dividendos, e você só se beneficiará no futuro. Outro erro, outro risco, na verdade, é a possibilidade de você não usar aquilo que pagou. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui. O mais comum que todo mundo utiliza é assinatura. Quando você faz a assinatura de um serviço, por exemplo, de telefone, em que você contrata antecipadamente um preço fixo para ter direito a 500 minutos de uso de telefone por mês, por exemplo, você tem uma tranquilidade, isso é feito com base num certo histórico, né, de uso da sua linha telefônica. Você faz aquela assinatura, você se compromete às vezes a pagar por 12 meses, a tal da carência, por exemplo, só que ao fazer isso, você meio que se acomoda e deixa de pesquisar alternativas. Quando, por exemplo, hoje, se eu tivesse um bom pacote de dados de internet, eu sequer utilizaria chamadas de telefone celular. Poderia utilizar por WhatsApp, por um outro aplicativo, por mensagens de texto, toda a minha necessidade de comunicação diária, deixando de lado o custo de telefone. Quantas pessoas hoje não pagam um pacote de minutagem, não importa se seja 100 minutos, 300, 400, 500, 1000 minutos, mas sem a efetiva necessidade de utilizar. E desses que pagam, quantos, de repente, não perceberam que estão se habituando a hábitos mais eficientes de comunicação? Por exemplo, uma mensagem por WhatsApp, né, ou uma videochamada, uma audiochamada dentro do seu aplicativo de comunicação e, de repente, o número de minutos de uso de telefone já caiu bastante, você está pagando um pacote sem utilizar. Esse é um exemplo bem comum. Outro exemplo comum, quando você, de repente, em um dado momento da vida, tem filhos pequenos, você adquire aquele pacote de assinatura de TV a cabo que inclui programas infantis. Seu filho, com o passar do tempo, deixa de assistir, começa a ir para o mundo dos games, ou de repente começa a assistir vídeos no YouTube, e você está pagando um pacote completo de programação de filmes, de programas infantis, de canais esportivos, quando na verdade não precisaria de tudo aquilo. Esses são exemplos corriqueiros de assinaturas que eu poderia somar a isso, por exemplo, a assinatura de uma revista, a assinatura de um jornal, né? Para ter a conveniência de receber na porta de casa, você desembolsa um valor fixo, sendo que você vai receber todos os dias e vai ler talvez 20%, 30% daquele conteúdo. Para quem utiliza profissionalmente esse tipo de serviço, para quem todos os dias lê religiosamente o jornal, toda semana lê religiosamente a sua revista, faz sentido a assinatura. Para quem quer ter o conforto de contar com aquela publicação na porta de casa pela manhã, mas ler de vez em quando, seria interessante repensar os hábitos e às vezes até contar hoje com serviços de entrega que existem. Você pode solicitar hoje comida, pode solicitar um medicamento, pode solicitar um jornal ao entregador e por um custo maior do que seria a publicação isolada, mas nas poucas vezes que você utiliza, de repente, naquelas 2, 3 vezes por semana que você realmente está em casa tomando café para ler o jornal, você pede para trazer o jornal e você vai pagar no total do mês muito menos, mesmo que o custo individual do jornal seja muito superior àquele que você pagaria numa assinatura. Exemplos do cotidiano. Vamos colocar a cereja do bolo aqui só para fechar essa questão do pagar antes. Quando a pessoa
empolgada, entusiasmada numa viagem de férias, né? Aceita o convite para, em troca de um almoço, em troca de um passeio de barco, em troca do ingresso para um parque, vai assistir aquela apresentaçãozinha do tal do clube de férias, ou vacation club, ou time sharing de alguma coisa, né? E pelas contas que são feitas, pela discussão, pela argumentação, astúcia do vendedor, convence-se de que o preço da hospedagem dentro daquele clube de férias fica muito inferior ao preço que foi pago para a pessoa contratar avulso, ou quanto ela pagaria pesquisando num site de viagens. Qual que é o problema de fazer isso? O problema é que você se compromete a custear X semanas de uso daquele tipo de empreendimento ao longo de vários anos, sem saber se vai desfrutar exatamente daquilo. Pode ser que nos últimos 2, 3 anos, o momento da vida fosse muito interessante, mas você sabe que a vida muda. E com a vida mudando, pode ser que você não consiga mais acompanhar. Ah, mas eu posso passar para pessoas da família. Sim, pessoas da família. Você vai perceber que existe uma outra armadilha dentro dessa, que é você, na hora de tentar fechar uma viagem, existem bloqueios de datas, existem situações particulares do tipo, o hotel é sensacional, mas quem está dentro dessa categoria só vai acessar quartos perto da lavanderia, ou do depósito de lixo, ou dentro da casa de máquinas, enfim. Você já pagou por aquilo, você não tem muito o que reclamar, afinal você assumiu aí um número X de semanas, e você está torcendo para aproveitar aquele desconto que parecia sensacional, mas que no dia a dia do uso gera arrependimento, e você é um sócio do empreendimento, você não tem como reclamar porque assinou um contrato de sociedade, você não é mais cliente, então você não pode reclamar de você mesmo. Então, são típicas armadilhas daquela pessoa que se encanta com a negociação, com o desconto normalmente, e acaba desembolsando antes do uso. Quem recebe o seu dinheiro, seja uma editora de revista, seja uma companhia telefônica, seja uma empresa administradora de hotéis, recebe o seu dinheiro antecipadamente, trabalha no mercado financeiro colocando esse dinheiro para se multiplicar, normalmente com rendimento acima do rendimento médio de um aluguel, né, que é o quanto você espera ganhar por aquele empreendimento, caso fique num pool, alguma coisa nesse sentido, e você vai lá na frente utilizar o seu empreendimento, teoricamente a um custo maior do que teria se tivesse a disciplina de investir o dinheiro, multiplicar também naquele rendimento que normalmente se consegue no mercado, enfim, conseguindo resultados mais interessantes nas datas boas para você, dentro de promoções que de repente se enquadrem no período da sua viagem. Então, o desembolso antecipado limita a sua capacidade de negociação, limita sua capacidade de aproveitamento. Então, esse é ainda o primeiro erro que nós cometemos e normalmente não percebemos. O segundo erro, que acho que tem um pouco a ver até com o primeiro, é quando nós tomamos a decisão por instinto. Você está numa situação de decisão, uma situação em que você, de repente, chegou no shopping center e a roupa ficou muito bem no corpo, ou você está na pressa de comprar um presente, ou de repente você está naquela situação apaixonante de uma viagem, um dia sensacional, diante de um café da manhã que deram para você, e tudo parece fazer muito sentido na argumentação que é colocada, nos gráficos que são mostrados, nas estatísticas que são apresentadas para você, e você não para pensar, né? Tomado pela argumentação, tomado pelo momento, tomado pelo champanhe de repente ofereceram, você está ali tomando a decisão porque parece que faz sentido. É o que acontece quando você vai, por exemplo, a uma concessionária escolher um automóvel. Decidi passear no domingo só para visitar uma concessionária. Está se expondo à argumentação, está se expondo à sedução, ao cheiro de carro novo, à experiência que for feita para você naquele momento para tomar uma decisão. Quando você fala, vou passear no shopping, você está se expondo também à situação de repente, deparar com uma vitrine que tem uma roupa na cor da moda, da cor que te encanta, ou com toda aquela produção que te encanta também, e toda a argumentação do vendedor acaba te seduzindo, você não para pensar, você não para se organizar, simular, fazer contas, e com isso, ao tomar a decisão na frente do vendedor, você normalmente faz uma má escolha. Em um dos meus livros, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, eu coloco o que seria uma técnica muito interessante para limitar esse tipo de erro, que é você, diante de uma grande oportunidade, do que parece ser uma oportunidade, ou de algo que você gosta muito e quer comprar, você negocia com o vendedor, pede uma simulação, todas as condições de pagamento, fala com o gerente qual o melhor preço que pode fazer, é isso mesmo se eu pagar hoje, é isso? Isso, ótimo. Vou sair daqui por alguns minutos, preciso tomar um café, preciso ir ao banheiro, preciso cuidar do meu filho, mas saia do ambiente de vendas. Se dê meia hora para estudar aquela simulação, para consultar seu saldo bancário, para conversar com a pessoa que você ama, para refletir sobre aquela simulação.
É impressionante a estatística do como muda a decisão de consumo quando a pessoa sai da frente do vendedor e toma a decisão num ambiente sem aquela sedução, sem a música, sem o perfume, sem o docinho que é dado naquele momento da degustação, sem o filho, né, mostrando aquele olhar de encantamento para você diante da proposta. Então, quando você sai, você vai tomar uma decisão mais racional. E interessante, se tudo faz muito sentido quando você vai para casa, estuda o contrato, quando você vai ao banheiro, esfria a cabeça, quando você sai para tomar um cafezinho, se aquilo continua fazendo sentido para você, provavelmente vai ser uma compra bem feita. O mesmo que eu falei sobre pagamentos antecipados. Se você tem uma rotina de uso intenso daquele tipo de serviço, daquele tipo de produto, né? Precisa da assinatura, a assinatura realmente faz com que o seu trabalho se torne mais barato, com um custo mais baixo, faz sentido assinar. Para a maioria das pessoas, a assinatura é um mau negócio. Para a totalidade das pessoas, a tomada de decisão na frente do vendedor é também um mau negócio. Então, cuidado com a decisão por instinto, que seria o erro número 2. Mas eu ia falar do terceiro erro, que é perder a resiliência ou perder a flexibilidade. Tudo parece fazer muito sentido quando você está decidida a tomar uma decisão de compra, né? Realmente adquirir um produto ou serviço, você faz as contas, chegou na melhor condição, você tem condições de pagar, você vai utilizar bem aquele produto ou serviço, ou seja, não vai ficar parado no armário. Só que na cartada final, negociação final, vem aquela proposta, R$1.000 à vista ou 10 de 100. O que é melhor? R$1.000 à vista versus 10 de 100. Gustavo Cerbasi falou agora há pouco que pagar no futuro é muito melhor do que pagar no momento presente, então eu preferi pagar depois, certo? Depende. Toda decisão que envolve deixar para amanhã um pagamento te expõe ao risco de não poder lidar com situações imprevistas. Por exemplo, a imprevisibilidade de aumentar algum custo fora de hora e seu orçamento não ter condições de arcar com todos os compromissos assumidos para o futuro. Ou imprevisto você perder uma parte da sua renda, perder o seu emprego, uma parte dos negócios. Então, aquela situação em que você está contando com a receita incerta e assumindo com isso uma despesa certa. Despesa certa não combina com receita incerta. Há possibilidade de você não conseguir honrar um pagamento no futuro, você tem que ter uma reserva de emergências mais generosa para assumir pagamentos a prazo. Em todas as minhas palestras, normalmente eu costumo chamar a atenção desse ponto da perda da resiliência, que é você abrir mão da possibilidade de manusear seus gastos no orçamento no futuro quando surgir um imprevisto. Não é que você não vai mais comprar a prazo. Eu, por exemplo, compro muito a prazo porque é realmente mais eficiente. Entre pagar o compromisso, a despesa agora e deixar esse dinheiro se multiplicando nos meus bons investimentos, eu prefiro deixar o dinheiro se multiplicando nos bons investimentos e deixar para pagar no futuro. Só que uma grande parte da minha carteira de investimentos está em renda fixa. Ou seja, se no meio do caminho surgir algum tipo de imprevisto, eu tenho de onde resgatar com liquidez imediata para lidar com essa situação de imprevisibilidade. Tá? Com o passar do tempo, a carteira vai crescendo, a gente vai abrindo mão de parte da liquidez dela, assumindo produtos mais eficientes, mas eu tenho que ter uma boa liquidez para lidar com imprevistos ao longo do caminho. Então, cuidado com a perda da resiliência. Começa a perceber que está lidando com muitos pagamentos parcelados. Que o limite do seu cartão de crédito, né, com pagamentos futuros, hoje os aplicativos permitem ver, né, como é que está o fluxo de pagamento nos próximos meses. Esse fluxo está ficando cada vez mais alto. Sua reserva de emergências tem que ser também reforçada para poder lidar com esses gastos futuros. No mínimo, a reserva de emergências, ou seja, o seu investimento com liquidez total em renda fixa, tem que ser superior ao total de gastos que você já fez no seu cartão de crédito, não só para a fatura que fecha nesse mês, mas para as faturas que fecham no restante da vida desse cartão. Né? Se acontece algum tipo de imprevisto, sua reserva de emergências vai lidar com todos esses pagamentos, mais aqueles mais previsíveis que fazem parte do orçamento. Ok? Salve, salve família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra você saber quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.